Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Animados para mais um dia de aula? Infelizmente, nós não conseguimos fazer nossa aula online. A internet da professora não tá legal, né? A professora vai trocar aí de fornecedor de internet para ver se fica legal e fica ótimo essas aulas online, tá? Infelizmente, hoje não teve como acontecer, toda hora estava travando o Zoom, o professor não conseguiu abrir. Mas o professor está gravando o vídeo, né, para que vocês acompanhem as aulas aí com a professora. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, dia do aniversário da prof. 31 anos aí que Deus está abençoando a prof. Então, hoje nós teremos aulas de ciências, tá? Estamos aí com a apostila do quarto bimestre. Então, pegue a sua apostila, abre lá na página 114. Faremos a página 114 até a página 117. Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre as fases da vida. Quem se lembra? Nós vimos, né, algumas coisas que só os seres humanos podem fazer e vimos também a introdução aí da fase da vida. Falamos um pouquinho sobre a gestação, falamos um pouquinho sobre o nascimento, comparamos o nascimento dos seres humanos ao nascimento dos animais. E hoje nós vamos continuar falando sobre as fases da vida. Cada fase tem a sua característica e a sua forma. Vamos ver então, continuar aí falando sobre as fases da vida. Vamos lá. As fases da vida. Então, nós já falamos aqui sobre o nascimento e agora, então, vamos falar sobre a infância, que é a fase que vocês estão, não é verdade? Após o nascimento, os seres humanos crescem e mudam de aparência e de comportamento. Acompanhem as etapas desse desenvolvimento. Então, depois que nasce, né, o ser humano, ele continua se desenvolvendo. E a primeira fase é a infância. Ela vai do nascimento até os 10 anos de idade. E nessa fase, assim, ó, que onde ocorre, né, o maior desenvolvimento da criança. Vocês sabiam que o que a criança aprende nessa fase, elas durante a vida toda, elas não vão aprender na mesma velocidade que aprendem nessa fase. Então, ó, elas aprendem a controlar e usar o corpo, a se expressar em diferentes atividades. Nessa fase, adquirimos conhecimento com muita facilidade. É um período oportuno para a escola. Os neurônios estão assim super fresquinhos. Então é muito, a criança ela tem muita facilidade em aprender qualquer coisa que é ensinado. Aprender a tocar no instrumento musical e conhecer outros idiomas. É um dos momentos mais agradáveis da vida. Aproveite bem a sua infância. E realmente a infância é a melhor fase que existe. É a fase que vocês estão passando aí, né? Tudo é possível. A criança na infância ela tem muita imaginação, ela tem bastante tempo para brincar, se divertir, passa momentos com a família, estuda, faz amizades, aprende. É uma fase muito gostosa. Aí nós temos algumas fotos, né? Ai, que delícia, ó, fazendo amigos, brincando, se divertindo, conhecendo os outros, né? Conhecendo os sentimentos, conhecendo sobre a gente também, né? Ai, que delícia, ó. Compartilhando brincadeiras, é gostoso, né? Nossa, a melhor coisa que tem é as brincadeiras da infância. Pode ter certeza. Depois que vocês crescerem, vocês vão lembrar das palavras da prof. Melhor coisa que tem são as brincadeiras da infância. Então, aí nós temos algumas crianças brincando, né? Cabo de força, ali, ó, pintando, jogando bola, se reunindo, fazendo amizade. Estudando também é importante, nessa fase nós vimos aí que a criança tem muita facilidade em aprender instrumentos musicais, outros idiomas, alimentando. Nessa fase aí a criança está conhecendo o seu paladar, está conhecendo o que ela gosta, o que não gosta,
né? Dormindo, a fase que tem que dormir bem, descansar, porque durante o sono vocês recebem vários hormônios, né? Do crescimento, do desenvolvimento. Estudar, muito importante, comer muitas frutas, né? Nessa fase aí também, onde adquirimos aí bastante energia para gastar. Aí depois, né? Acabou a infância. Aí, a partir dos 10 anos, entre a pré-adolescência e depois até os 19 anos, é a fase da adolescência. Então, durante esse tempo, o corpo começa a mudar, né? Aquelas coisas de criança já começa a não se interessar mais tanto, começa a pensar em coisas que não tinha pensado antes, como, por exemplo, no futuro profissional, começa a pensar um pouquinho mais nas profissões, os estudos já começam, né, a ser levados aí bem a sério, porque é o que vai definir o futuro. O menino passa, né, transforma o corpo, adquire aí pelos em vários lugares. As meninas também começam a tomar, né, o corpo começa a tomar formas e passa de menina, né, para uma mulher e de um menino para um homem. E não é só o corpo que muda, ó, a cabecinha também. O modo de pensar e de se comportar também mudam. Geralmente na adolescência eles querem o quê? Independência, né? O adolescente ele está saindo aí da fase de criança, entrando na fase adulta, então muitos conflitos passam por sua cabeça, né? Muitas pressões também. Então eles almejam ser independentes, eles têm muita dúvida. Nossa, eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muita dúvida assim de tudo. E essa fase é bem assim mesmo, viu? Na adolescência, nós tomamos decisões muito importantes, coisas que vão aí definir o futuro. Por isso, nesse período, o cuidado e as orientações dos pais ou responsáveis são essenciais. Afinal, eles são muito mais experientes do que nós. Então, essa fase, às vezes, o adolescente não gosta muito de ouvir o papai e a mamãe, mas sempre tem que ouvir. Sabe por quê? É o papai e a mamãe que querem o melhor para vocês, né? Então, eles vão falar aí o que às vezes a gente não gosta de ouvir o que eles estão falando, mas é muito importante. Às vezes aquela amizade que a gente pensa que é muito amiga, não é tão amigo assim. Então, aí nessa fase nós vamos descobrir muitas coisas. Vai sofrer muitas decepções, com certeza, mas vai ser só para fortalecer, né? E tomar várias decisões importantes. Aí aqui nós temos alguns adolescentes se reunindo, né? Muitas dúvidas aparecem nesse momento. Estudo é muito importante, definir as carreiras aí, né? Aí acabou a adolescência, o que acontece? A fase adulta. Nessa etapa, o corpo está totalmente desenvolvido. A altura não muda mais, as transformações ocorrem mais lentamente. Então, o corpo já se transformou, né? Já virou mulher, já virou homem, se permanece aquela mesma altura, mesmo tamanho do pé, a não ser que engorde, né? E muda um pouco. Então, ao longo da vida adulta, assumimos várias responsabilidades e somos muito produtivos. Nessa época, geralmente trabalhamos, podemos nos casar e ter filhos. Então, nessa fase aí, né? Nós estamos já terminando a faculdade, ou no meio, ou começando, não tem problema, né? Mas nessa fase nós já tomamos decisões importantes, como relacionamentos aí para casamento, um trabalho, né? Um emprego é importante, se vai ter filhos, se não vai ter. É nessa fase aí, né? Que acontecem essas escolhas, essas transformações. Então, aqui nós temos, né, o casamento, os filhos, aparecem os problemas, né? As contas surgem, a fase adulta e a vida adulta aí não é fácil, não. Então, né, as responsabilidades de ter um lar, de ter uma família, ou até de querer para o estudo mesmo, né? Então, são muitas responsabilidades. Nessa fase, geralmente, né, nós já tomamos conta de nós mesmos, nós já não dependemos mais dos pais, porque ó, na infância e adolescência ainda depende dos pais, da opinião, da ajuda financeira, principalmente. Já na fase adulta, né, nós estamos aí andando com as nossas próprias pernas. E
as consequências das nossas atitudes que vai acontecer nessa fase aí, né? E daí, depois que passou a fase adulta, né? Passaram-se alguns anos, aí lá por volta dos 60 anos, vem o quê? A velhice, conhecido também como a terceira idade. A velhice é um período em que as pessoas param de trabalhar, tem mais tempo para ficar com a família, viajar ou se dedicar a algum projeto pessoal. No entanto, o corpo fica mais frágil, os cabelos ficam brancos, a pele enruga. Para viver bem na velhice, precisamos cuidar da saúde desde a juventude. Os idosos são muito sábios, pois já viveram bastante. Eles têm muito a nos ensinar. Por esse motivo, devemos estar atentos aos conselhos que eles nos dão. Então, a velhice aí, né, é uma fase em que a pessoa já passou por muita coisa na vida, ela já adquiriu muita experiência. Você já conversou com um idoso? Gente, é impressionante. Ele é uma biblioteca ambulante. Por ele já ter passado por muita coisa, eles vão ter assim resposta para praticamente tudo na vida. É muito prazeroso conversar com uma pessoa mais idosa. Para o momento, se você tem na sua família, o vovó e o vovô, conversa, escuta as histórias. Gente, eu sou apaixonado por conversar com idoso. Eles têm assim uma sabedoria muito bacana, porque eles já viveram muita coisa, né? Então, aí geralmente para de trabalhar, tem mais tempo livre. Muitos não, né? Muitos continuam trabalhando aí mesmo na terceira idade. Mas alguns, têm um tempo mais para a família, porque enquanto tá na fase adulta, né? A mamãe está se dedicando para o trabalho, para casa, para os filhos. O pai é a mesma coisa, o trabalho, a casa, os filhos. Então, às vezes, não tem tanto tempo para si, né? Já lá na terceira idade, na velhice, os filhos já estão crescidos, já estão criados, né? Tomando conta da própria vida. Aí a pessoa vai o quê? Olhar para si, né? Cuidar de si mesmo, vai ficar mais tempo com a família, vai ver os netos, né? Faz que os vovós e vovôs estão aí curtindo os netos, passando mais tempo com a família. Mas é importante saber o quê? Que o corpo está mais frágil, então tem que ter mais cuidado com a saúde. Alguns idosos, né, tomam bastante medicamentos. Então, para a gente ter uma boa saúde lá na velhice, tem que cuidar, sabe quando? Desde agora, isso mesmo, porque algumas consequências, né, de estilo ruim de vida vão ter assim, ó, lá na velhice. Aí vai gerar aí bastante sofrimento. Então, para ter uma velhice boa, viver bastante tempo aí, ter bastante anos de vida, é importante o quê? Cuidar da saúde desde já, sabia? E essas são aí as fases da vida, né? Que gostoso. Aí nós temos aqui algumas fotos, olha lá, curtindo a vovó e o vovô, passando um tempo aí com os amigos, cuidando da saúde, é importante, né? Sempre estar visitando o médico. Então, meus amores, essas são as fases da vida humana. Que bacana, né? Vocês vão passar por todas essas fases. Vocês vão ver, né, como é bacana cada fase, você aproveitar aí o máximo de cada fase. Eu estou agora na fase adulta, né? Tenho as minhas responsabilidades, como casa, filhos, trabalho, mas ó, é muito gostoso e importante essas fases. E o importante sempre respeitar a mamãe e o papai. Sim, só porque eu sou adulta, quer dizer que eu não vou respeitar? Não, sempre respeitar, né? Minha mamãe e meu papai, sempre respeito, escuto, converso, é muito importante, tá? Ter esse respeito aí pelo papai, pela mamãe, pela família, e sempre lembrando de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Ele é nosso criador, então nós temos sempre que lembrar disso, tá bom? Ó, lembre-se, você está na infância, um período muito bonito da vida. Aproveite essa fase com sabedoria e faça boas escolhas. Ah, é a infância, né? Depois que a gente passa, a gente lembra como era gostoso. Gente, a infância é maravilhosa. Aproveitem, viu? Vamos para as atividades. Então, aqui, lá na página 207 do material de apoio, vocês vão recortar e colar aqui, colocar em ordem, tá? Na linha do tempo, cada fase e o nome. Então, primeiro, o que vai ser? Nascimento, infância, adolescência, fase adulta e velhice.
tá? Vocês vão recortar, então, e vão colar essas fases aí, tá bom? Aí tem aqui, você sabia, os idosos devem ser respeitados. Eles têm direitos especiais. Depois dos 60 anos de idade, as pessoas devem ser atendidas com mais rapidez nos bancos, supermercados, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. Além disso, os idosos têm lugares reservados em ônibus e estacionamentos. Devemos respeitar os idosos, não porque as leis exigem, mas porque esse é o modo correto de agir. Então, aí a terceira idade, né? Existem algumas leis, né, que proporcionam mais qualidade de vida para essa fase aí. Então, eles têm alguns direitos, né? Como ali já fala, ser atendido mais rápidos, entende-se, né, que eles já estão aí, passou mais tempo, estão cansadinhos. Então, assim, é difícil, né, deixar eles horas em pé em uma fila, em um banco, o mercado é complicado. Então, a gente sempre tem que lembrar de respeitar esses direitos que os idosos têm, viu? Às vezes numa fila de mercado, às vezes, né, é bom a gente ceder o lugar, ou numa fila de banco, ou então estar no ônibus, ceder o lugar para eles sentarem, ou em qualquer outro lugar, né? Na igreja, ou quando vai sair, na praça, enfim, lembrar sempre, né, de respeitar aí os idosos, tá? Tem os estacionamentos reservados, né? Os idosos, sempre respeitar. Mas não porque é lei, porque é bacana mesmo, né? A parte é o correto a ser feito. Então, aí tem um casal, né? Dando positivo. Aí aqui aconteceu uma coisa bem chata. Olha só. O senhorzinho está lá no ônibus, em pé, com as compras. Enquanto, né, o menino ali tá bem de boa sentado, as pessoas aqui da frente também não estão ligando muito. Então, ali, ó, o que aconteceu de errado aqui? Qual seria a atitude correta dos passageiros sentados? Alguém deveria o quê? Ceder o lugar ao idoso, né? Então, o certo é ceder o lugar ao idoso, tá bom? Infelizmente, aí o povo não tá muito ligando para isso, não, ó. A carinha dele cansadinho, tadinho. Então, por lei, tá? Os idosos, as grávidas, mulher com bebê no colo ou deficiente, eles têm lugares reservados aí, tá? Aí, nesse caso aqui, é o idoso. Se estivesse nessa situação, o que você faria? Com certeza eu cederia. É que às vezes a gente é meio desligado, né? Às vezes não faz por mal. Às vezes é meio desligado, não está prestando mais atenção. Então, o certo é a gente estar sempre atento, né? Às situações que estão ocorrendo à nossa volta. E com certeza eu cederia o lugar para ele sentar, tá bom? Ou se eu não puder ceder, é pedir para alguém, né? Ceder o lugar para ele. Dê outros exemplos de como podemos respeitar os idosos. Não é só ceder o lugar, né? Sabia que quando você dá atenção, quando você conversa, quando você escuta, você também está respeitando ele, respeitando a história de vida dele. Antigamente, hoje não se faz muito isso, viu? Mas antigamente, quando você saía em um lugar e tinha um idoso, sabe o que a gente fazia? Pedia bênção, isso mesmo. Podia nem ser da família, qualquer pessoa idosa, bênção, bênção, né? Ou até, né, a vovó, vovô, benção, avó, benção, avô. Hoje em dia esse costume não é tão comum, antigamente era bem mais, tá? Então, de que forma nós podemos respeitar esses idosos aí? É fazendo isso, né? Dando atenção, ajudando eles, né, com os direitos que eles têm, conversando, né, de muitas maneiras aí, nós podemos respeitar os idosos, tá? E é por lei também isso aí, né, fazer valer as leis aí do idoso. Se você vê alguma situação de maus trato, sabia que tem gente que é ruim, maltrata idoso? Pois é. Então, se você souber de uma situação onde tem um idoso naquele lugar, estão maltratando ele, é nosso dever, ó, liga para a polícia, denuncia, não deixa acontecer, tá? Mas Deus abençoe aí, né, que eles vão viver muito tempo ainda, vão viver bem, tá bom? Aí nós temos aqui uma atividade avaliativa, tá bom?
Olha lá, a professora vai explicar para vocês. O que é para fazer aqui nessa atividade avaliativa? Você vai escolher 3 pessoas aí, pode ser da sua família, tá? Adolescente, se você tem um irmão de mais de 10 anos, ou irmã ou prima, já é um adolescente. Se você tem o pai, a mãe, já é um adulto. A avó, o avô, um vizinho, já é um idoso, tá? Então, se você vai escolher 3 pessoas e vai fazer algumas perguntas e depois vai comparar as respostas, tá bom? Essa atividade vale 5 pontos para o conteúdo de ciências, importante, tá? E você pode entregar aí até o final do mês de outubro, comecinho de novembro, importante fazer essa atividade avaliativa aí. Aí você vai entrevistar essas pessoas e vai perguntar essas perguntas aqui, ó. Adolescente, adulto, idoso. Escreve o nome de cada um em cima, tá? Para saber quem foi a pessoa que respondeu. Aí, aqui em cima, né, do adolescente, escreve o nome, fulana, adulto, ciclana, idoso, beltrano, tá? Qual é o seu passatempo preferido? A perguntar para o adolescente, ele vai falar, né? Ah, não sei, ficar no celular, no computador, jogar, passear, sei lá. Adulto, você vai perguntar, e para o idoso, você vai perguntar também. Aí depois vai perguntar qual é a sua principal atividade. Como assim? O que a pessoa, né, passa a maior parte do tempo fazendo? O adolescente provavelmente vai ser estudando, o adulto vai ser trabalhando em alguma coisa, né? Idoso eu já não sei dizer. Quais são seus planos para o futuro? O adolescente vai falar, né? Às vezes ele quer estudar alguma coisa, ter profissão X. O adulto também, às vezes, tem algum sonho que ele quer realizar. E o idoso também, tá? E depois que você perguntou para essas 3 pessoas, aí você vai comparar as respostas, tá? A resposta do adolescente, a resposta do adulto e a resposta aí do idoso. As respostas obtidas foram iguais ou houve diferenças? Olha, eu tenho certeza absoluta que haverão diferenças. Com certeza aí terão sim, tá? Você vai escrever ali. Você acha que ao longo da vida as pessoas mudam seu jeito de pensar? Por quê? Você vai escrever também por que você acha. Olha, eu acredito que sim. Porque, né, com o passar do tempo, nós adquirimos assim mais experiência. Então, por exemplo, eu com a minha cabeça que eu tinha lá quando eu era mais nova, tinha 10, 11 anos, é muito diferente da cabeça que eu tenho hoje, né? Pelo que eu já vivi, pela minha história de vida, já tive algumas experiências, umas boas, outras ruins, só que tanto a experiência boa quanto as negativas, elas ajudam, né, a formar a nossa mente, né, o que ela é hoje. Então, são essas experiências, né, que me trouxeram até aqui e são as minhas experiências de vida. Então, com certeza, a minha cabeça mudou muito o meu jeito de pensar. Tá? Então, com certeza, você vai perceber nas respostas que, né, entre a adolescência, a fase adulta e a fase, né, da velhice, com certeza a forma, o pensamento será muito diferente. Isso influencia muito também, né, pela época de vida, a geração em que viveu, a forma que foi criado. Com certeza aí o idoso, a criação dele é muito diferente do adolescente de atualmente ou do adulto. Então são gerações diferentes, são criações diferentes e com certeza são formas de pensar diferentes, tá bom? Então você vai responder aí, enviar para a prof as respostas. Facinho, né? Façam aí, manda para a prof, tá? Então é isso, meus amores. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tenham aprendido também, viu? Encontro vocês na segunda-feira. Espero que todos tenham um bom final de semana, um bom descanso. Fiquem com Deus, tá bom? A prof está com muita saudade de cada um de vocês. Lá no domingo, né, no drive-thru, eu tive a oportunidade de ver alguns, matar um pouquinho da saudade, tá bom? Então, nós nos vemos lá na segunda-feira, tá? Até segunda. Tchau.